Boa tarde, ouvintes da MKK Web Rádio. É sempre um prazer acompanhá-los neste Odin's Dagger, na quarta-feira, o dia de partilha de conhecimento sobre a espiritualidade nórdica, sempre às 17h30, na MKK Web Rádio, no seu programa Caminho Nórdico. Nesta quarta-feira, nós começaremos o nosso programa com uma oração nórdica e o tema do nosso programa será sobre tatuagens nórdicas. Eu estou com um amigo e companheiro, o tatuador Dugan, do Ramskera Ink Shop, e hoje nós falaremos a respeito das tatuagens na Era Viking e as tatuagens nórdicas hoje. Então eu gostaria de começar o programa com a nossa usual oração e o conselho do Havamal, para que nós possamos dar início às atividades do Caminho Nórdico. Lysig stadar helgen, Lysig man helgen, Lysig vebodum, Lysig redum, Lysig soltum. Eu declaro este espaço sagrado, eu ilumino o povo sagrado. Eu proclamo o vínculo verdadeiro, eu declaro a paz, eu proclamo a harmonia. Lodus beke kallar hergal kinder meirok menin bogo hendalar. Virtuatiek valfoder velfilteria fjornus polfira, thou fremest of man. Por silêncio eu peço a todos, os sagrados povos, nobres e humildes filhos de Hendal. Desejas tu que eu, Valfoder, relate com precisão as mais antigas histórias sobre os feitos dos homens? Então são as nossas orações de início do Caminho Nórdico, para que nós possamos receber as bênçãos de sabedoria dos deuses, pedindo autorização deles para falar sobre eles. Agora nós vamos para o nosso verso do Havamal, primeiramente em nórdico antigo. Cooper Athglapi, el til kineskemmer, Filkes han edafermer autersen, enth han sirgelfgetter, upier da gediguma. O tolo boceja quando visita sua família, resmunga ou se lastima. Tudo acontece de uma vez se ele beber. Então é revelada a mente do homem. Esse verso ele sempre menciona para que nós sejamos prudentes com a bebida e com aquilo que nós falamos quando estamos na residência de outra pessoa. É sempre muito importante ser um bom convidado, respeitar as regras locais e ter prudência com aquilo que se fala. Então, iniciadas as nossas práticas, nós vamos agora para o nosso tema. Seja bem-vindo, Dugan, ao Caminho Nórdico. Muito obrigado, Alan. Bem-vindo. Uma boa tarde para todos vocês. Bom, falando um pouquinho do que são essas tatuagens, né? São desenhos inspirados nos povos antigos, consequentemente nos povos da Escandinávia, né? E hoje em dia existe uma febre, vamos dizer assim, mundial, mostrando esses trabalhos, esses desenhos. Existem tatuadores espalhados no mundo inteiro. É óbvio que eles começaram na Escandinávia, né, reconstruindo essas peças artísticas, né, transformando desenhos que antes eram encontrados em pedras rúnicas, que eram encontrados em talhes de madeira, em talhes de ossos, e etc. Transformando isso para a arte no corpo, né? Então, é impossível precisar exatamente qual foi o primeiro estúdio que começou a fazer esse tipo de trabalho, mas é certo dizer que começou isso na Escandinávia por ser... a arte local, né? A arte local, exatamente. E isso foi se difundindo, né? Então, hoje nós temos artistas nos Estados Unidos, temos artistas aqui no Brasil, né? Temos na Inglaterra, por exemplo, né? Então, tem gente espalhada no mundo todo, né? Até na Austrália tem gente fazendo tatuagem nórdica, né? Então, é uma febre isso, né? Há quanto tempo você está fazendo tatuagens nórdicas, Dugan? Tá, tatuagens nórdicas mesmo eu comecei tem uns 4 anos, mais ou menos. Uns 4 anos. E o que motivou você a ir para essa atividade em específico? Bom, primeiro, eu já sou do
do meio pagão, né? Há mais de 25 anos, cultuando os deuses antigos. E foi praticamente consequência, né? Eu já sou tatuador atuante há mais de 12 anos, né? E acabei descobrindo as tatuagens nórdicas algum tempo atrás. Namorei com elas algum tempo antes de começar a me arriscar. E foi um grande amigo, né, um cliente na época que se tornou um grande amigo, que quis fazer pela primeira vez um trabalho desse. Nós fizemos uma Odinsgrima, né, Uma máscara de que é a Odin. máscara de Odin. E a partir daí eu decidi que era exatamente o que eu queria, né? Então comecei a me especializar, comecei a estudar a arte local, né? Por muito tempo eu acabei fazendo trabalhos não tão historicamente corretos, né? Porque ainda estava engatinhando nisso, mas conversando com outros artistas lá de fora, conversando com especialistas de arte escandinava, eu fui aprimorando o meu trabalho e hoje, né, me considero um especialista em tatuagens nórdicas. E o seu estúdio, ele tem um nome tipicamente nórdico, né? Hamskera Ink Shop. Exatamente. Né? Você pode falar um pouquinho pra gente o porquê do nome e como que as pessoas encontram o seu estúdio? Sim, Hamsker é uma palavra em nórdico antigo que quer dizer marca no corpo, né? Que é Hams é corpo, Hams e, corpo. e quer é marca. Isso, exatamente. E nada mais lógico para um estúdio de tatuagens nórdicas que se tenha um nome com esse significado. Hoje é fácil nos encontrar, né? Você pode encontrar no Facebook, né, como Hamskera, né? No Instagram, né, também é só colocar @Hamskera. Né? Pronuncia pro pessoal como é que se escreve Hamskera. Tá, é HAMSKERA. Tá. Mais uma vez. HAMSKERA. Tá? Hamskera. É muito fácil de encontrar, né? Vocês podem me procurar também. Eu estou como Dugan Tattoo no Instagram, né? Assim como no Facebook. E de lá você tem link para a página do estúdio também. No seu Instagram as pessoas vão encontrar as tatuagens que você fez relacionadas à arte nórdica? Exatamente. O meu Instagram hoje, né, tem basicamente trabalhos nórdicos. Né? Tem alguma outra coisa ainda de trabalhos mais antigos que eu fiz, que são trabalhos que muita gente procura, né? Uhum. Trabalhos mais comuns, enfim. Porque se a pessoa quiser fazer uma tatuagem comum, você também faz, né? Também faço. Quando você começou a fazer, e curiosamente, né, o termo que hoje é usado na Islândia para esse tipo de tatuagem é Hamskaragaldra, né, que significa encantamentos através de desenhos no corpo. Exatamente. Eu, curiosamente, fiz uma, né, e é a primeira de muitas que eu pretendo fazer com o Dogan. Com quem você fez? E o curioso é que essas tatuagens, elas envolvem inscrições rúnicas. Exatamente. Quando você tem esse nome Hamskaragaldra, geralmente é porque a tatuagem em si tem inscrições rúnicas que fazem a parte do encantamento, a parte mágica, a parte de transformação do corpo, propriamente dito. Exatamente. Essa parte, na verdade, veio por conta da magia islandesa. Né? Uhum. Falando um pouquinho das tatuagens, né, como elas funcionavam, principalmente na era viking, que é o meu recorte histórico de observação. Né? Todo mundo pergunta, né, como eram as tatuagens dos vikings? Os vikings tinham tatuagens e tal. Né? Na verdade, não eram todos. Né? Não era uma prática tão comum, assim como se imagina. Né? Diferente da pintura corporal, que era muito comum. Isso, é diferente da pintura corporal. Né? Tanto que existe, na verdade, poucos relatos históricos realmente comprovando a existência dessas tatuagens. O primeiro observador que encontrou essas tatuagens, que teve contato com os vikings e que encontrou essas tatuagens, foi um homem chamado Ahmed Ibn Fadlan. Né? Era um historiador árabe. Um historiador árabe. Ele entrou em contato com os povos vikings, né, e ele só descobriu as tatuagens e começou a relatar sobre essas tatuagens quando ele teve contato com os Rus, né,
que eram os vikings da região da Suécia. da Suécia, né? E que tinham muito contato com os russos, né? De fato. Né? Talvez por isso o nome Rus, né? E os Rus, sim, esses ele descrevia como tendo esses adornos corporais. Porque a palavra que ele usa em árabe, né, como não existia uma palavra para descrever tatuagem especificamente, ele usa adorno. Né? Então eles usavam esses adornos corporais e ele descreve como sendo da ponta dos dedos até o pescoço. Né? Então acredita-se que os braços eram todos tatuados, né? Inclusive a parte do peito e o pescoço. Né? Então essa era uma prática comum entre os Rus. Né? E acredita-se que eles, os Rus, eles tenham herdado isso, na verdade, dos eslavos. Né? Porque os povos eslavos, sim, tinham o hábito de tatuar, né? De serem tatuados. E era engraçado, até as técnicas que eram utilizadas, né? Que eram técnicas manuais, que eu reproduzo essas técnicas hoje, né? Fazendo a tatuagem sem máquina, né? Só com um bastão que a gente chama hoje em dia de hand poke stick, né? Que é um bastãozinho para você realmente talhar à mão a tatuagem. E é possível que eles fizessem isso. Né? Foi encontrado recentemente na Dinamarca um artefato desses, né? Que era uma ponta de metal e você via que aquilo tinha sido aquecido muito, né? A ponto de derreter o metal, e eles esticavam o metal até quebrar. Né? Então ficava aquela ponta bem fina e eles usavam aquela ponta para fazer as marcas no corpo. E usando uma tinta que era feita à base de carvão. Né? Então Por isso que fixava, né? Por isso fixava. Né? Então eles maceravam o carvão junto com óleos e seivas e coisas assim, e aplicavam aquilo na pele. Por isso ficava até com um tom azulado. Né? Não era preto, né? Era um tom azulado. Provavelmente por causa do mirtilo que tinha na região, que era bastante rico, né? Sem dúvida. Né? Isso dava uma tonalidade... Não era bem preta, que nem a gente tem uma tinta preta hoje nas tatuagens, mas é meio azulado. É meio azulado, azul esverdeado, né? Aquele azul esverdeado. Né? Até a palavra que se usava em nórdico antigo para definir essa cor não era exatamente preto, né? Sim. Era um preto, mas podia ser azul, mas podia ser verde. Você tinha, por exemplo, o blado, que é azulado, né? Um azul muito escuro. Um azul muito escuro. Porque o termo escuro, né, que era Svarta, ele não era usado para esse tipo de cor. Né? Era para realmente algo que era preto, por exemplo, como a capa desse livro, que é preto mesmo. Que é preto de verdade. E é curioso porque o idioma ajuda a nós entendermos como essas práticas aconteciam. E a cor ela tem um poder muito grande, porque, por exemplo, as pedras rúnicas, as runas são pintadas de vermelho. E curiosamente, hoje, quando você procura as tatuagens que são feitas hoje, tem muita gente ao redor do mundo que faz as inscrições rúnicas em vermelho. E que faz em vermelho, exatamente. Né? Como se fosse uma reprodução. Eu trouxe algumas, inclusive, aqui. Olha aqui. Que são desenhos reconstruídos, né? São trechos em Norrønt, em nórdico antigo. Em Norrønt, exatamente. Né? Como aqui, por exemplo, deu para pegar aí? Né? Essa daqui, que é um dos nomes de Odin, né? Fimbulthulr. Thunder, que também é um dos nomes dele. Né? Aqui tem uma outra, tá vendo? É lógico, né? Fiz inscrições com preto também, porque, né, tem gente que pede. Sim, exatamente. Né? Mas tem outras também feitas em vermelho. Né? Aqui são trechos do Havamal. Né? Trechos que eu achei interessantes e que são tatuáveis. E que conectam. Né? Nós podemos dizer que isso seria uma prática que em nórdico nós chamamos de bidya, né? Que é uma oração registrada. E se enquadra porque é uma frase que ela tem um sentido universal. Exatamente. Então... Né? Agora, curioso, voltando a falar um pouco dos vikings, né? O Ahmed, ele relata que
os desenhos que tinham no corpo, porque muita gente pergunta quais eram os tipos de desenhos, né? Uhum. É impossível precisar isso, porque quando ele descreve esses desenhos, quando ele fala desses desenhos, ele só fala da cor, né? Que era esse tom azulado, e ele fala que eram desenhos que se assemelhavam a árvores, né? Ele usa o termo árvores e ornamentos. Então acredito que sejam entrelaçados, os nós escandinavos, né? Eu acredito que isso possa se dar ao fato da arte, porque o período em que ele relata, isso é o século X. Nós estávamos, provavelmente, historicamente falando, do estilo de Ringerike. As formas elas não são bem definidas para quem não estuda aquele tipo de arte. Sim. Você só vai ver várias linhas que realmente parecem, às vezes, ramos de árvores. Parecem ramos de árvores. O Ringerike, na verdade, acho que eu tenho alguma coisa aqui. Eu já vou mostrar. Que tem, exatamente, eram nós, né? Porque ringe é de anel mesmo, e rike é de abraçado, né? Então, abraçado com anel. Então, todas as artes desse estilo, propriamente dito, elas têm um anel em alguma parte do desenho e as ramificações se abrem, realmente formando desenhos parecidos com árvores. Né? Ainda mais porque se você considera que as tatuagens na época, a tecnologia que eles tinham, os desenhos não ficariam tão bem definidos na pele, porque é diferente de você fazer num objeto, as pessoas às vezes esquecem isso, não é tão simples você pegar um desenho que está no papel e passar para a pele e ficar exatamente igual, na mesma proporção, com as linhas feitas do mesmo jeito, porque a pele ela é elástica, né? Sim, mas por incrível que possa parecer, né, acredita-se que as tatuagens feitas pelos escandinavos eram extremamente precisas. Por conta desse instrumento que eles usavam, por ser muito fino e dar maior precisão para esse tipo de trabalho, e como ele era talhado à mão, diferente de outras culturas que usam, por exemplo, o tatal, né, que é uma espécie de rastelo, e você vai golpeando ele com uma madeira, né, e aquilo vai formando desenhos na pele. Esses desenhos eram basicamente geométricos, como eram os desenhos do povo Maori, por exemplo, né? Que é Maori, na verdade, não é Maori, como muita gente fala. Eram mais formas geométricas. Os escandinavos tinham muitas curvas, então eles precisavam de um instrumento que desse essa precisão. Então, provavelmente, era um bastão menor, que eles conseguiam ter essa precisão maior. E como eles eram exímeis artistas e escultores, né, talvez não fosse tão complicado para eles reproduzir esse tipo de trabalho na pele, né, com maior precisão. Né? Mas não dá para saber, é impossível saber ao certo como eram esses desenhos. Na sua experiência, por exemplo, com o Handpoke, fazendo as tatuagens hoje, você percebe que é mais preciso do que a máquina, por exemplo, o Handpoke? Não, eu acredito que sejam trabalhos que tenham um acabamento diferente, isso é fato. Né? A máquina elétrica ela tem um acabamento mais homogêneo, mais uniforme, mas com habilidade é possível fazer trabalhos tão bons quanto os trabalhos feitos à máquina elétrica. A única diferença é a textura que fica, que é um pouquinho diferente. Né? Quando você olha para a pele, você vê um desenho feito à mão e um desenho feito à máquina, né? Você percebe uma sutil diferença. Né? Mas é muito pouco. Realmente dá para se fazer trabalhos fantásticos só com as técnicas de Handpoke. O interessante do Handpoke é que você agrega uma prática espiritual no trabalho, né? Porque ele se torna realmente um movimento repetitivo e ele tem uma característica de você estar reproduzindo algo que tem uma raiz ancestral. Sim. Sim, e é possível, inclusive, como nós já fizemos essa prática, de fazer a tatuagem cantando Galdra. Né? Fazendo as orações em nórdico antigo. Empoderando realmente aqueles trabalhos. E aí a gente volta, né, na parte histórica, os Vidkar, né? Que eram os grandes feiticeiros escandinavos. E eles muito provavelmente usavam, né, de tatuagens também para fazer o Hamskera Galdra. Né? Então, possivelmente, eles cantavam eles entoavam esses Galdra. Nos relatos que nós temos, por exemplo, das práticas sacerdotais, isso é sabido que tinham pinturas corporais. Essas pinturas corporais
talvez fossem tatuagens, talvez esse termo pintura corporal se referisse a qualquer marca na pele, permanente ou não, com inscrições ou com desenhos de rostos antropomórficos de animais ou de divindades. Às vezes nas mãos, principalmente, porque as mãos, né? Existe até uma prática em nórdico antigo chamada Læknishænder, mãos de cura. E relatos no Segredo do Mal, por exemplo, de marcar o desenho das runas nas unhas e nas juntas. Sim, isso era muito comum, né? Uma prática muito comum também entre os escandinavos era a escarificação, mais comum até do que as tatuagens, né? Eles realmente cortavam a pele para formar cicatrizes em formato dos desenhos, né? E essas técnicas eram utilizadas até como forma de cura, como você mencionou, né? E eles faziam assim, por exemplo, a pessoa tem um problema no cotovelo, né? Então eles faziam uma marca, né? Provavelmente cantavam alguma oração, alguma coisa do gênero, e faziam aquela marca em volta do cotovelo da pessoa para tentar curar aquela doença que ela tinha, né? E é curioso porque isso hoje é possível ser feito com as práticas das tatuagens nórdicas, com o Hamskera-Galdr. Com o Hamskera-Galdr, sim. Né? Nós chegamos até a conversar a respeito disso, sobre tatuagens de cura para doenças crônicas, porque doença crônica é algo que você não cura com remédio. Né? Então, é um símbolo de poder. Né? A tatuagem ela não tem só essa função de adorno, né? Mas ela tem essa função de manifestação da espiritualidade. Da espiritualidade, sim. Isso é para grande parte dos povos, principalmente os povos indo-europeus, né, que se utilizavam muito das tatuagens para diversos fins, não só de adorno, mas também para propósitos mágico-religiosos, né? Você estava falando da parte do animismo, né? Porque os povos escandinavos eles usavam muito de animismo e toteísmo, né? Até mesmo entre os vikings, né? Que você vê os Ulfhedner, né? Que são os cabeça de lobo. Sim, né? Ulfhedner, exatamente. Que estavam ali sob o totem do lobo, né? Eles, inclusive, às vezes vestiam a pele de lobos. Vestiam a pele de lobos. Os Berserker, né? Que muito possivelmente... Existem algumas controvérsias quanto à palavra Berserker, né? Alguns dizem que é desnudo, né? De peito aberto, vestido de peito. Né? Outros é vestido como urso. Vestido como urso. Né? Então, possivelmente, esses grupos específicos se utilizassem de tatuagens desses animais. Né? E é bastante comum em todos os estilos da arte da era viking, lobos e ursos. Em todos os estilos você encontra esses animais. Lobos e ursos são animais, por exemplo, cavalos e serpentes não são presentes em todos os estilos. A serpente em quase todos, mas não em todos. Agora, ursos e lobos, dá para perceber que é bastante influente. E uma coisa que é certa é que envolvia marcas no corpo, porque talvez até as tatuagens feitas dessa forma de marcar o corpo com cortes. Porque quando a gente pega, por exemplo, na Ynglinga Saga, fala que os Berserker não sentiam dor. Mas não era de forma literal. Era, na verdade, que eles eram treinados para resistirem à dor. Sim. Possivelmente, eles faziam a prática da escarificação. Né? E é curioso você mencionar a serpente como sendo um dos animais mais presentes na cultura escandinava. As mulheres utilizavam muito as serpentes, né? E possivelmente se tatuavam com símbolos de serpentes, né? Porque era um animal ligado à fertilidade, principalmente. Um animal relacionado também à sabedoria, à prática sacerdotal. Um animal relacionado a Odin. Né? Há um relato, inclusive, no próprio Havamal, que ele se transforma numa serpente para que ele entre num buraco quando ele estava buscando o hidromel do conhecimento, Odrer. Então, a serpente ela tem um símbolo de soberania. Sim. Você tem mais alguns desenhos para mostrar pra gente? Tenho, sim. Eu tenho algumas coisas até para mencionar aqui. Muita gente procura hoje em dia símbolos de Galdra-Stafir, né? Que acreditando que sejam símbolos, na verdade, relacionados à cultura viking. E não eram. Não, na verdade são símbolos relacionados à cultura cristã pós-século XVIII da Islândia. Exatamente.
né? Então, provavelmente os Galdra-Stafir, né, tenham aparecido, na verdade, no século XVII, né? Sim. E a partir daí é que se começaram a utilizá-los como forma de tatuagem e tal. Mas já é depois da era viking, né? Muito depois. Bem depois da era Quase viking. 1000 anos. E os historiadores eles nos revelam que são símbolos mais parecidos com sigilos cristãos do que símbolos nórdicos propriamente ditos, pelo formato que eles têm. Exatamente. Né? Muitos com formato de cruz, etc. Né? E alguns até para tentar unir, né, o cristianismo com as práticas pagãs de uma determinada região. Sim, porque nós estamos falando de um período de um renascimento cultural na Islândia. Né? Eles estavam passando por um movimento romântico, né? Um romancismo, uma busca de identidade, onde o cristianismo não lhes satisfazia mais. Então eles queriam resgatar a herança deles, mas obviamente a cultura local ainda estava relacionada ao cristianismo. Então era uma união entre os dois elementos. Exatamente. Inclusive a própria suástica, né, que hoje é condenada por conta do nazismo, enfim, mas era um símbolo muito antigo, um indo-europeu, né? Sim. E que foi utilizado pelos povos eslavos, consequentemente foi utilizado pelos citas, né, que é de onde provavelmente a arte dos escandinavos veio, né, porque tem muita similaridade, né, da arte cita com a arte escandinava. Né? Os citas, para quem não sabe, era um povo iraniano, né, que se expandiu, na verdade, chegando pelo sudoeste da Rússia, né, chegando até a Ucrânia e tal. Né? E os russos tiveram muito contato com esses povos. Né? Então, é fato que eles levaram alguma coisa, algumas peças de arte, enfim. Mas voltando a falar da suástica, ela é um símbolo que acabou sendo talhado em muitas catedrais, muitas igrejas. Sim, né? era usado, por exemplo, no culto a Thor, no culto tradicional a Thor da era viking. Exatamente. Nas mangas o culto a Perun, dos... né? Dos eslavos. Eles faziam nos braços, às vezes eles faziam desenhos e tinham também nas mangas das roupas. Sim. E hoje você encontra, por exemplo, em reproduções de peças históricas esse símbolo amplamente. Né? Presente. Esse seria um que realmente um desenho que possivelmente estava entre os vikings, né? Diferente dos Galdra-Stafir islandeses. Né? Outro símbolo também, que provavelmente estava entre os vikings, seria a roda... Solarvel. Isso, a roda solar. Esse é atestado historicamente, porque ele aparece em desenhos rupestres da Escandinávia. Exatamente. Aqui é uma representação rupestre mesmo de um desenho, que é muito fácil encontrar, né? Se você procurar por petroglifos, né? Petroglifos escandinavos, né? Você vai encontrar bastante esse tipo de desenho. Né? Como esses aqui, né? Que eu marquei aqui, são vários desenhos rupestres. Né? E o Solarvel, né, faz parte disso. Então esse possivelmente era um símbolo tatuado pelos vikings. Sim. E hoje em dia, né, é um dos mais pedidos. E um dos mais presentes também. Né? Eu vejo isso com uma grande frequência. Quando você procura, por exemplo, Nordic Tattoo no Google, ele aparece com uma frequência muito grande. Porque ele é uma representação pré-histórica do Mjolnir. Sim, sim. Ele é uma representação pré-histórica do Mjolnir. Existe uma versão do Mjolnir muito parecida com uma suástica que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver se ela tá aqui. O Mjolnir, para quem não sabe, é isso aqui, ó. Este aqui. O esmagador da ignorância, o martelo de Thor. Isso, o famoso martelo de Thor. Não tá aqui. Infelizmente não tá aqui, eu não trouxe. Eu não trouxe. Então agora nós vamos para o segundo bloco do nosso programa, onde nós respondemos as perguntas dos nossos ouvintes. Né? Eu vou convidar o Dugan para acompanhar esse segundo bloco conosco. Então vocês podem ainda
encontrar algumas ilustrações dele enquanto eu vou fazendo as leituras, você pode ir mostrando as ilustrações aqui. Sim, vou mostrar inclusive um comparativo de arte escandinava com a arte dos citas, por exemplo. Né, como temos aqui um cervídeo, né? Uhum. Olha aqui a diferença. Essa é uma arte tipicamente cita Uhum. e essa é uma arte escandinava, tipicamente escandinava. Né, de um padrão, inclusive, utilizado hoje em dia. Né, é um padrão muito comum. Né, e você vê A semelhança, similaridade. né, dos desenhos. Então vamos aproveitar os minutos finais do programa, primeiramente para agradecer a presença do Dugan aqui. Eu que agradeço pelo convite. Né? Futuramente nós faremos mais atividades, às vezes abordando um tipo de tatuagem específica. A gente pode trazer umas fotos, uns exemplos. Ótimo. Já fica o convite, porque é um assunto extremamente importante hoje. A manifestação artística nórdica é um caminho para que a cultura nórdica seja acessível. Sem dúvida nenhuma. Tanto quanto a gente fala de espiritualidade quanto de manifestação cultural. E evitar que isso seja deturpado e transformado em algo nocivo culturalmente falando. Ou seja, você tem uma apropriação cultural que prejudica. A gente sabe quanto que a apropriação cultural ela é nociva, qualquer tipo. A gente, não só no discurso de ódio que acontece, mas a apropriação cultural ela é uma prática que às vezes visa, por exemplo, transformar a cultura em algo só vendável. Então você tira os elementos significantes, você tira os elementos históricos, transforma algo em algo comercial, como a gente vê em algumas tatuagens. Põe só o rosto de Odin ali, que nem a gente fala, né? Exatamente. E é uma tatuagem nórdica, e na verdade não é. Isso não é uma tatuagem nórdica. Uhum. Até porque hoje em dia tem muita gente que faz tatuagens com esse tema, né, com tema nórdico. Essa é a diferença entre tema nórdico e uma tatuagem nórdica. Exatamente. Como muita gente já chegou para mim com um desenho assim super realista e falando, olha, eu queria fazer isso aqui. Eu falei assim, olha, mas esse tipo de trabalho eu não faço, né? A pessoa, mas poxa, mas é um viking, é escandinavo. Eu falei, ok, mas eu trabalho com arte tradicional, né? Então os meus desenhos são todos inspirados em arte tradicional. Né? Tanto que nesses desenhos que eu trouxe, né, você pode ver que são peças históricas mesmo. Sim, são baseados em elementos da arte tradicional. Exatamente. Esses daqui, por exemplo, né, isso aqui foi tirado de um pingente. Né? Esse daqui é uma estatueta. Né? Então, assim, todos esses desenhos que eu faço hoje têm esse tipo de inspiração. É lógico, tem desenhos mais modernos? Sim, mas todos com a mesma base histórica. Né? Até na hora de você criar uma ilustração, você usa os desenhos históricos como base de inspiração, não é verdade? Sim, exatamente. Como essa Odinsgrima, por exemplo. Né? A original que está na Pedra Rúnica é parecida com esta. Sim. Né? Eu fiz uma releitura. Né? Exatamente dentro daquele estilo que você mencionou, Ringerik. Aqui, por exemplo, né, ela nem seria chamada de Odinsgrima, porque como ele está com o chapéu, seria Sidhotir, né? Sidhotir, exatamente. Aquele com chapéu largo. Então são releituras. Né? Aqui também é uma releitura, não é exatamente uma peça histórica, mas é uma releitura. Este aqui não. Esse aqui sim. Esse foi tirado de uma peça histórica. Né? E por acaso é uma suástica. Né? Sim, um símbolo solar. Um símbolo solar com os bodes de Thor. Né? Como você mencionou, é um símbolo relacionado a ele. Sim, exatamente. Isso aqui já virou uma tatuagem, está na pele de uma pessoa, inclusive, de uma moça lá do Rio de Janeiro. Né? E apesar de que hoje em dia se fala para não fazer esse tipo de tatuagem por nenhum tipo de menção ao nazismo, né? Mas aqui, como é um desenho histórico, ele foge completamente dessa E é importante que as pessoas saibam que desenhos e ilustrações e formas geométricas que foram deturpadas em movimentos políticos e ideológicos, eles não refletem a visão que os povos antigos tinham desses símbolos. Então o resgate cultural ele é extremamente importante. Exatamente. E esse especificamente é utilizado até hoje em culturas modernas, né? Quer dizer, um resgate cultural ou culturas que nunca morreram. Por exemplo, nos hindus. Né? Os hindus, eles mantêm, há séculos eles mantêm a cultura, né? Mantêm a religiosidade e os mesmos símbolos sagrados. E este é um. Que é utilizado por eles até hoje. Nós temos exemplos porque, por exemplo, a religião nórdica sobreviveu, né, na Islândia e na Suécia e na Dinamarca como
a prática da fornecider, né? A prática do antigo costume, não só no sentido de reconstrução, mas de continuidade, porque esses elementos culturais eles estão presentes até hoje. Então, nós vamos chegando ao final do nosso programa. Hoje passou muito rápido. É sempre um prazer estar junto com vocês aqui no Caminho Nórdico, lembrando sempre às quartas-feiras, às 17h30, com temas relacionados à cultura, espiritualidade, deuses, runas e a história nórdica de um modo geral. Então, por isso que o Dogan veio para falar um pouquinho sobre os desenhos da Era Viking e como isso se relaciona com as tatuagens. Então, Dogan deixa os seus contatos para os nossos ouvintes. Ok, mais uma vez, vamos lá no Facebook, vocês conseguem me encontrar como Dugan Tattoo. Eu vou soletrar, tá? É D de dado, U de uva, G de gato, G de gato, A de amor, N de navio, tá? Então me procurem, Dugan Tattoo, nas redes sociais, tá? No Instagram também, @Dugan Tattoo, tá? Tattoo sempre T-A-T-T-O-O, tá? Então, sempre lembrando que no meio são 2 T's e no final são 2 O's. Então, Dugan Tattoo nas redes sociais, vocês conseguem me encontrar. Lá tem todos os meus links, todos os meus trabalhos. Tem algum telefone de contato? Sim, vocês podem me achar pelo WhatsApp, né, que é 984807449. Tá? Esse é o WhatsApp, é só mandar mensagem que eu respondo a todos com prazer. Perfeito.